Hotep, Gêmeos, leitura de julho para vocês. É uma previsão, uma leitura canalizada, de cunho geral, tá? Então, pode fazer sentido aí mais à frente para vocês. Vamos abrir a mente e o coração para receber essa mensagem. Essas leituras desse período, eu fui intuída a trazer no âmbito um pouco mais espiritual, mas, lógico, quando a gente fala de espiritualidade, a gente também traz para o plano prático, né? Para a vida, né? Então, a gente vai encaixando aí de que forma essas mensagens se adequam, né, ao nosso aprendizado, no nosso dia a dia também. Tá bom, gêmeos? Já estamos lá na leitura de Virgem Libra. E vamos lá. Eu vou trazer para vocês, vou abrir com as mandalas dos 32 caminhos de sabedoria, tá bom? Quanto ao tempo de leitura, gente, eu gostaria muito de que as leituras fossem bem mais curtas, mas eu acredito que, né, as canalizações elas vêm como devem vir, né? Então, algumas vão ser mais curtas, outras mais longas, né? Contanto que eu traga todas as mensagens dispostas aqui, tá bom? Vamos lá. Gêmeos. Vai sair a mandala aqui, mas eu vou falando com vocês. Meditando anteriormente na energia de vocês, eu vi uma seta e depois um círculo. Eu não sou nenhuma conhecedora muito de símbolos de trânsito, sinais de trânsito. Apareceu para mim 2 e 2 aqui. Mas é aquela seta, é uma seta de trânsito. Não é aquela seta que tem o pauzinho aqui, a setinha aqui não, é só a seta. E o círculo, eu não vi nada dentro. Eu sei que tem um círculo, né, vermelho, e que não tem nada dentro. Eu não lembro o que significa, tá? Mas, independente disso, para alguns de vocês, eu senti muito a questão de pegar estrada. E senti até uma energia do carro também, tá? Mandala de número 22. 22. Se a gente tivesse, né, indo pelo tarô, seria a carta do louco. E a carta dos caminhos também aí do... né, significa os caminhos. Olha aí! 22 significa os caminhos também, tá? Pode ser uma nova jornada. Eu gosto de ler diretamente o conteúdo da mandala, porque para mim essas mandalas aqui foram canalizadas de uma forma muito visceral. E caso apareça aí alguma canalização no meio da mensagem, eu falo com vocês, tá? Mas vou direto aqui na mensagem do livreto. Aqui, ó. Vou botar aqui um pouquinho. Aqui. Bastante verde, né? O 22º caminho. Este caminho significa karma. Ele representa o ponto no qual temos que enfrentar e nos libertar de elos kármicos. O 22º caminho ativa os caminhos inferiores, que nos trazem aquilo que escolhemos fazer ao encarnar. É sempre um momento de limitações, que nos tolhe temporariamente o progresso material e espiritual. Pode ser uma passagem rápida ou demorada. Depende daquilo que for feito pelo buscador. Ele tem duas opções: ou reage e encontra saídas, ou se conforma e fica num processo de purificação. As duas atitudes realizam o trabalho da alma que está representado por esta etapa da caminhada. A mandala do 22º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo acomodação aos processos de limitação. A mandala 22 leva ao estado de consciência que permite entender a vontade divina e, fazendo isso,
aceitá-la. Com essa clareza mental, evita-se dar atenção ao que está abaixo e é, portanto, inferior ao que já foi alcançado pela alma. Este ponto é chamado de consciência fiel, pois o ser é fiel ao seu processo evolutivo. Quando você tirar a mandala 22, este é o momento para deixar o corpo repousar e poupar sua energia. A mente precisa buscar novas maneiras de ver as coisas e a conexão com Deus é feita pela entrega ao seu divino projeto. Como oráculo, a mandala 22 traz as seguintes informações. Aquilo que está atrapalhando é, na verdade, um assunto kármico. Não se acomode nem fique inerte. Um novo amor pode ser um relacionamento kármico. Kármico nem sempre quer dizer relacionado a coisa ruim, tá, gente? Significa apenas que precisa, que tá no seu caminho, tá? De destino. Cuide dos pés. Isso tinha me aparecido essa energia. Eu nem lembrava. Cuide dos pés para não ter limitações na sua locomoção. Cabe aqui uma dica, tá? Para andar descalço, tá? Pisar na terra, se, né? Para você fazer caminhada, andar de bicicleta, tudo que for possível de forma mecânica, tá? Não tô falando de andar de moto e carro. Caminhar, tá? Fazer aí, andar descalço na natureza, andar de bicicleta também, tá? Algo que seja mais mecânico. E escalda-pés. Dá uma pesquisadinha, se você não tem esse costume, dá uma pesquisada sobre escalda-pés, qual é o melhor, né, para essa liberação aí, para essa descarga, para te ajudar na sua locomoção, trazer aí uma certa leveza, né, dos seus pés. Há impedimentos para negócios. Espere um momento mais favorável. Deixa eu mostrar aqui para vocês a mandala de número 22. E aqui a gente falou de caminhos, né? E aqui tem, né? Já vou trazer isso para não esquecer. Que fala, pode ser uma passagem rápida ou demorada. A carta dos caminhos, no baralho cigano, ela tem 2 caminhos, né? 22, são 2 caminhos. E aqui também fala, ó, ele tem 2 opções, 22. Ele tem 2 opções, ou reage, encontra saídas, ou se conforma e fica num processo de purificação, tá? As 2 atitudes realizam o trabalho da alma que está representado por esta etapa da caminhada. Você se mexe ou você aceita, tá? Tudo isso traz uma certa, como fala, né? Realiza o trabalho da alma, né? Se não for nesse momento, em algum momento, tá? Você vai avançar, ter coragem de avançar, de alguma maneira, tá? E lembrando que o que tá positivo, como é a carta 22, no tarô seria o louco, o que tá positivo é o quê? Para você dar um passo mesmo, né? Ali, não de forma irresponsável, mas um passo de fé, tá? Um passo de fé, um passo para o novo, porque tem isso também, né? O 22 ou o 0 é tanto o início, né? É o início aí. Vem depois da carta do mundo, que é a finalização, né? E que também traz muito esse aspecto de viagem, de sair mesmo fisicamente de um lugar, tá bom? Tem a meditação da mandala 22, se você quiser retornar aqui para fazer também, vamos lá. Inteligência fiel, virtudes espirituais acumuladas. Em ti purgo a minha dor e enfrento as sombras. Daqui me farás sair para uma nova vida que construirei. Serafins e virtudes, vossa ajuda eu invoco. Tá vendo? Em ti purgo a minha dor e enfrento as sombras. Enfrento. Tá vendo? Você tem as 2 opções de ficar ou de sair, né? Nessa situação, nesse local, nessa relação. Mas o que está favorável, aqui, ó, daqui me farás sair para uma nova vida que construirei, tá?
E é o que eu falei, né? O que a gente falou aqui. A gente falou aqui justamente qual foi a minha visualização antes mesmo de cair a mandala. De sinais de trânsito, né? De estrada, tá? Então, para muitos aqui realmente tem um deslocamento, tá? Vamos lá. Energia não mente, tá vendo? Tudo coopera tudo é muito acertadamente trago pela espiritualidade, né? Vamos lá. Para Gêmeos. Essa carta veio para, acho que veio para Libra e para Virgem, tá? E vamos ver o que significa aqui, mas aqui fala muito, né? Gente, tá muito essa energia de distanciamento, de sair do lugar, de uma... Virgem e Libra tem até uma conexão uma com a outra, se você não assistiu, dá um pulo lá. Que uma leitura foi extensão da outra, tá? E veio muito essa energia, né, de grupos, nos quais você tem conexão emocional, tá? Pode ser trabalho. Para Libra e Virgem, trouxe muito aspecto familiar, tá? Vamos ver o que mais. Mas, de fato, são pessoas nas quais, aqui me fala de grupo também, nas quais você tem uma conexão emocional, tá bom? E se tiver barulho aí, releva, porque, né, vida real, ainda não tem um estúdio à prova de som. Aqui é um som. Ou, né, morar num lugar mais calmo, mais tranquilo. Então, se teve muita interferência também na leitura de Libra e de Virgem, dá um pulinho lá, tá? Pode ter algum... Meu Deus! Aqui. Campo de lavanda. Um portal. No fundo, olha só. Eu não lembro se veio para os dois signos. Eu sei que para Libra, acho que para Libra veio. Isso aqui me remete muito a um abraço de despedida, tá? Pra ir de ver, ó. Tem muito mesmo eu não sei, eu acho que tá essa energia pra assim, pra uma esfera global, né, gente? Da gente tá migrando mesmo, né? Tá migrando para outros grupos, outros lugares, com essa possibilidade, né, de migrar para outros grupos, para outras possibilidades, para outro trabalho, para outros empreendimentos, para outras profissões, tá? E aqui, peraí que tem mais um. Ah, aqui tem um livro. Do livro, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui tem um livro. Do livro sai esse campo de lavanda, né? E aqui tem um portal. O que eu sinto aqui é que talvez tem uma possibilidade, talvez, sabe quando você idealiza uma situação que você viu num filme ou leu num livro uma história, mas que ela é possível ser vivida por você? Porque tem esse livro aqui com esse campo de lavanda e eu tenho esse portal aqui, portal do coração, tá? E aqui também tem água aqui no fundo. Aqui eles falam que é possível você viver aquilo que aquelas histórias nas quais você já viu em filmes, em livros, sabe? Que é possível viver isso, né? Todo conto, ele é canalizado também. E dentro assim, por exemplo, das histórias, eu gosto muito de falar das mitologias, porque, por exemplo,
as mitologias nem sempre são mitos. Às vezes foram histórias contadas, repassadas e descreditadas até um certo ponto, como verdades, né? Porque a gente está no mundo, eu sei que a gente vive, a gente foi colocado num mundo de provas e expiações, onde temos limitações, onde nos foi apresentado que nós temos limitações. Enquanto corpo físico, nós de verdade temos nossas limitações. Só que, um exemplo, quem hoje se encontra numa vida mais... Eu sempre esqueço essa palavra. Aquela pessoa que... Gente, eu esqueci a palavra. Tá na ponta da língua. Aquela vida onde você não faz nada, né? Você não se exercita, você não... Gente, tá na ponta da língua a palavra. Você não se movimenta, né? Você tá nessa vida. E a chave que você tem dentro da tua mente para você virar, que inclusive vai mudar o seu emocional para que você vire, por exemplo, se torne um competidor de como é? Bodybuilding. É isso que fala? Bodybuilding? Não sei. Um competidor, né, fisiculturista, vamos lá. Um fisiculturista, você pode sair, tipo assim, do 8 ao 80, se você vira essa chave na tua mente. Que virando a chave nessa mente, você vira no seu emocional. Então, assim, as leituras estão muito passando pelo crivo emocional, tá? Só que a gente sempre fala isso, né? A cabeça, ela nasceu em cima do pescoço para ela controlar. E, de fato, o cérebro é quem controla tudo que eu vou fazer. Enquanto eu acho que isso aqui é impossível de ser vivido, basta virar uma chave. É fácil, teoricamente? Não. Não quer dizer, teoricamente é. Né? É fácil? Não. Porque mudar a mente é sair de condicionamentos. Condicionamentos vividos por anos, décadas. Então, a gente virar essa chave é muito complicado muitas vezes. Ou não, né? Às vezes, acontecimentos, sobretudo emocionais, eles são justamente colocados na nossa linha de destino para poder nos fazer criar força e sair daquilo ali. Enxergar que uma situação não é para mim, que eu não estou confortável numa situação, que alguma coisa dentro de você fala para você, isso não é suficiente. Isso, eu não gosto disso. É só a vida que eu conheço, mas isso agora, ou a minha vida inteira, ou a partir de um tempo para cá, não mais me preenche. E se vira essa chave e faz esse movimento. Seja para sair de uma vida, gente, está na ponta da língua, de uma vida parada para uma vida mais saudável, seja de sair de uma profissão para outra, né? De um lugar para outro, de um país para o outro, de uma cultura completamente diferente da sua, porque aquilo ali é como se você tivesse ter aprendido aquilo ali. Então é possível. A gente só conhece o limite do nosso corpo quando a gente testa esses limites. Por isso que eu tô falando dessa coisa de quem tem aquela vida estagnada, que vira lá um competidor de fisiculturismo, né? Sai de um ponto a outro, é uma chave que vira. E aí, eu só vou saber que eu posso chegar naquele corpo do fisiculturista testando os meus limites. Sabe? Isso deve servir para alguém, gente. Que discurso. Se for repetitivo, independente, eu espero que tenha tido entendimento. Né? Bom, a gente canaliza, né? E vem do jeito que é necessário aí para que alguns entendam com mais facilidade, outros entendem um pouco mais demorado, mas que venha o entendimento. Vamos lá. A evolução. Ó, gente, acabei de falar sobre isso. A evolução. Fale de uma pessoa de uma vida parada para um competidor de fisiculturismo, por exemplo.
ele evolui. Eu só evoluo quando eu testo os meus limites. E aí eu descubro que mesmo estando nesse corpo físico, né, limitado, né, porque esse veículo aqui é limitado, mas você é limitado até que eu chegue no máximo, né? Então eu vou testar, lógico que eu tô falando de coisas saudáveis, tá, gente? Né? Testar, fazer maluquice, não. Tô falando de coisas saudáveis, né? A mente, você sai de um estágio completamente depressivo para uma mente completamente brilhante e produtiva. É dessas coisas que eu tô falando, tá? A evolução. É alguém que realmente tá deixando. Pode ter gente estudando sobre inteligência emocional, sobre mesmo como fazer algo com aquilo que eu tenho. Por exemplo, como eu empreendo se eu tenho, sei lá, uma quantia muito pequena de dinheiro. O que eu posso fazer com essa quantia pequena de dinheiro para empreender algo? Às vezes eu tenho dinheiro para fazer ali 100 brigadeiros. Então, você está estudando na internet ou precisando fazer isso. O que eu faço, onde eu tô, com o que eu tenho. Que é isso, o lugar que a gente está, o momento que a gente está, o problema que a gente está enfrentando, não pode fazer jus a quem a gente é. A gente não é a gente não é o que fizeram para nós, a gente não é o que falaram de nós, a gente não é o que ofertaram para nós. A nossa vida ela precisa ser baseada no que nós queremos, não no que falaram que é possível. Não, desiste dessa profissão, porque aqui, isso aqui não você não abre esse salão de beleza, porque aqui é lugar pequeno, o pessoal não faz essas coisas, você vai acabar gastando dinheiro à toa. É melhor você fazer ali um cursinho de enfermagem, é mais fácil de arrumar dinheiro no postinho, arrumar emprego no postinho aqui, não sei o quê, entende? Hierarca. A sua mentoria chegou na mesa. E você não tá sozinho. Por mais que você se sinta sozinho. Porque pra mim vem muito momento de morte e renascimento aqui também. É como se você fosse deixar sua alma voar. Ó, aqui é um sarcófago. E aqui é a alma. É como se você permitisse a evolução para que tua alma, para que você preencha, faça os desejos da sua alma, E muitas vezes, para cumprir o desejo da nossa alma, a gente tem que deixar questões carnais, que são vícios, que são manias, que são mesmo... É aquilo, né? É muito mais confortável, por exemplo, aqui no Polo Sul, a gente tá no inverno. É muito mais confortável ficar o dia inteiro assistindo filme, comendo pipoca ou outras coisas que você goste e debaixo da coberta. Mas tudo bem fazer isso uma vez ou outra, mas ficar 7 dias na semana fazendo isso, de que forma você evolui? De que forma a tua vida muda? De que forma você sai dessa depressão? De que forma você sai dessa estagnação? De que forma você se liberta disso aí que internamente ou externamente tá te limitando, tá te atrapalhando, tá te infernizando para alguns aqui? De que forma? Tá? Apareceu para mim 24, 24. Dá uma olhadinha nessas leituras, nesses números repetidos, tá? No Google. A especulação. O teu mentor fala que você precisa se arriscar. Correr riscos. E o que é correr riscos? Como eu falei, não tô falando de nada que beira loucura. Correr risco é você corre o risco quando você sai de um estágio
ou de um lugar, de uma situação que é conhecida, e você arrisca. O imperador e a amizade, mas ela caiu de forma invertida aqui. E tem essa energia, é como se você estivesse esperando alguém te salvar. E pode ser um mentor, a tua espiritualidade. E eles estão falando que ninguém, é igual o olhar cristão que a gente tem. As pessoas estão esperando Jesus voltar. Né? Mas quem é Jesus no seu dia a dia? Quem é Jesus? Vamos fazer aqui uma analogia. Quem é Jesus? Você está esperando Jesus voltar, mas você é uma pessoa que você é arrogante com as pessoas, ou quem você está lidando, tá? Não necessariamente. Enfim, que você é uma pessoa que não olha o próximo, que só olha para o próprio umbigo, né? Ou que lida com esse tipo de gente. E essas pessoas estão esperando Jesus voltar. Jesus, com a grandeza que era na época dele, ele foi apedrejado e foi, né, falado, foi isso, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo, dentro das histórias que a gente conhece. Sei que a história que a gente conhece de maneira cristã não é a história completa e real, né? Mas vamos lá, vamos abrir a mente. Então, Jesus em si, ele é essa figura do nosso dia a dia, no qual a gente tem dificuldade de olhar. E a gente quer que Jesus volte, como se ele fosse salvar alguém de alguma coisa. Se as pessoas julgam, criticam, fazem bullying, agridem, xingam, maltratam, roubam, manipulam, enganam pessoas, não tô falando que é você, tá? Espero que não seja. Por que elas estão esperando Jesus voltar? Se ele voltar, é capaz das pessoas fazerem a mesma coisa. Porque você acha que seria diferente? E aí eu tô ouvindo aqui, ame ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí me vem duas mensagens. Por que eu maltrato o outro? Estou tratando ele como a mim mesmo. Se eu estou maltratando o outro, é porque eu estou me maltratando. Eu só reflito aquilo que eu faço a mim. Se eu estou dando demasiadamente para o outro, demasiadamente, sem reciprocidade, é porque falta. Todo excesso esconde uma falta também. Então eu preciso olhar para mim, resolver minhas questões internas, me olhar, me cuidar, me amar. Quando as pessoas falam eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, não é no sentido de egoísmo. É no sentido que sim, se eu estiver bem comigo, eu consigo dar o meu melhor pro próximo. Só que para isso eu preciso estar bem comigo. O outro só trata a gente da forma que se reflete nele. Então se tem alguém aí te maltratando, te atacando, te perseguindo, te manipulando, é porque algo aqui tem que ser resolvido. É algo interno. A resposta não tá fora. Ah, mas eu sou tão boazinha porque fizeram isso comigo. Que você permitiu. E eu não gosto de usar essa história como culpa. Porque culpa é algo péssimo. E quando a gente se culpa, ou procura um culpado, alguma coisa está desregulada aí. Não gosto de tratar isso como culpa. Ah, o outro me maltratou porque é culpa minha, porque eu fui bom demais, porque eu fui trouxa. Vocês vivem falando, eu sou trouxa. Quando ela olha para os valores dela e vê que alguém não foi compatível, não voltou, não foi recíproco aquele valor dela. Mas, de fato, você mostrou o seu valor e essa pessoa não reconheceu? Ou você
por carência, por querendo atenção, querendo tapar buracos. Cara, a gente expressão corporal, sobretudo, né? A gente demonstra o tempo todo quem nós somos para as pessoas, mesmo de boca calada, sabe? A nossa postura, a forma da gente olhar, a forma da gente falar, a forma da gente vestir, da gente se comportar, isso fala mais do que qualquer palavra. Do que qualquer palavra. E as pessoas a gente acha que não, porque elas não estudam sobre isso, mas, gente, é aqui, o mecanismo tá aqui dentro. Às vezes é inconsciente que a pessoa olha pra você e fala assim, vou usar essa pessoa. Vou fazer ela de trouxa assim, porque ela é uma pessoa que é fácil de manipular. E ela pega e usa isso contra você. E aí você é muito bonzinho e você acha que não, eu não merecia isso. Mas você deu uma carta branca indiretamente para essa pessoa fazer isso com você. Tem muita questão de inteligência emocional aqui também, tá? Para lidar com grupos, sobretudo, tá? Talvez você esteja sendo visto de alguma maneira distorcida, ou se mostrando de maneira distorcida, tá? No fundo, a justiça. Então, assim, ninguém vai vir te salvar. O eremita, paixão, ilusão, torre. Esperar o amor e desejo. Ninguém vai vir te salvar. Não fique esperando que alguém vai vir te salvar. Você não tá sozinho. Mas o trabalho interno quem tem que fazer é você. E quando a gente pede, a gente tem até que ter cuidado, quando a gente pede a espiritualidade, me ajuda. Eles vão te ofertar movimentos, situações para que você tenha oportunidade de trabalhar isso aí que você precisa consertar. E às vezes é dolorido, gente, né? E aí a gente reclama, poxa, eu pedi tanto paciência, um exemplo, né? Tem até um texto que fala disso. Eu peço a Deus paciência, Ele me traz a oportunidade de trabalhar a minha paciência, né? Me traz situações para que eu exercite a minha paciência. Gente, trabalhe sua luz. O diálogo aqui tá intenso. Tô gostando. Pode ser que nem tudo faça sentido pra você, mas alguma parte da leitura com certeza faz, tá? É aquele diálogo interno que a gente tem que ter mesmo, porque às vezes a gente não se enxerga. Ah, mas eu sou muito bonzinho, mas eu sou muito prestativo, mas eu sou muito isso. A gente olhar... Olha aí, diálogos internos. Aqui. Espelho. Quem ou o que está provocando você? Tô falando dessa dinâmica de você com o outro, né? E de você... Do que reflete. Por que o outro tá abusando de você? Por que o outro tá conseguindo... tá te fazendo de trouxa? Por que o outro tá te irritando? Diálogos internos. Ó, espelho, tá vendo? Refletindo da água. E essa coisa do reflexo na água me traz muito uma questão, uma pitada de narcisismo, porque assim, na verdade, todos nós, eu não sou, né, da área da psicologia ainda, mas todos nós temos uma pitada de narcisismo. A gente tem esse narcisismo, não esse narcisismo tóxico, né? Não falo em pitada de narcisismo, pitada de narciso. Essa autoadmiração, que é essa autoimagem que a gente precisa trabalhar, inclusive para que a gente tenha autoestima, tá vendo? Alto. Autoestima, não de uma forma exacerbada. Então a gente precisa ter um diálogo interno e enxergar aqui, opa, eu sou tão bonzinho e o outro tá me fazendo de trouxa porque o outro é mau caráter, ou porque eu em algum momento, dentro do meu lidar com essa pessoa, dentro da minha postura física, da forma que eu falo, do que eu faço, do que eu oferto, eu que coloquei na bandeja, né, isso tudo para ele utilizar a favor dele, né? Diálogos internos aí, pessoal.
Oráculo de Lemúria. Tá vendo? É bem no cunho espiritual, mas tá vendo muito essa coisa assim, trabalhando mental e do mental pro emocional. Tá eles estão falando muito para trabalhar, se aterrar sempre, né? Porque estamos seres humanos. Aterrar sempre, trabalhar os seus chakras inferiores nas questões, né, de aterramento, de autoexpressão, né? Mas trabalhar muito os seus chakras, fala muito de alinhamento dos chakras, mas para trabalhar bastante também os seus chakras superiores, tá? O coronário, o frontal, né? O laríngeo. Gêmeos. E 22, né, gente? 22. Se for olhar, o número é o 2, duas vezes, né? É o 2 refletido, também como um espelho. 2, 2. Tá, Gêmeos, por favor. Aqui. Presentes exclusivos. Tira mais um, pra entender. Presentes exclusivos. 5, 5. E expansão radical. Tem muito uma coisa... Então, Gêmeos, a gente tem muito... Quando a gente falei aqui de alinhamento de chakras, a gente trabalha os chakras superiores e inferiores. Autoexpressão, chega aqui até o plexo, né? E o coronário aqui até o laríngeo. E no meio, né? No meio, entre 3, 3, no meio é o chakra cardíaco, tá? Me fala que quando você trabalhando, quando a gente equilibra, né, trabalho superior e inferior, a gente chega no chakra do coração, né? Estou falando aqui de presentes exclusivos, expansão radical. Aqui tá me falando muito desse amor universal, né? Porque quando a gente lida com o amor o amor, né, do ego, ou a gente está fazendo porque a gente quer validação, ou porque, né, porque a gente tem falta, ou a gente deixa de fazer por medo de não ser validado, né, ou de não ser trouxa novamente, né, vamos falar aqui no popular. Então, quando eu trabalho isso, tá vendo que esse dragões, igual o Chaves, sai do coração da moça, né? Expansão radical. Deixa eu ver uma coisa aqui. Equilíbrio. Que me traz essa energia da temperança. Não sei porque eles pediram para eu somar. Isso aqui nem sempre eu somo. É a temperança, o equilíbrio. O equilíbrio. Equilibrar os chakras superiores e os inferiores. Que chega no plexo, no chakra cardíaco. Aí você consegue se dar para o outro sem que falte para você. Eles estão falando aqui. Você consegue se dar para o outro sem que falte para você. Se doar para o outro sem que falte para você. E se doar para o outro por livre e espontâneo amor, não por inconscientemente, às vezes, estar querendo validação, aprovação, tá? Ou deixar de dar porque você tem medo de ser trouxa novamente, né? Não ser respeitado, não receber reciprocidade. Finalizar aqui com energia do Osho. Conselho final. Conselho para Gêmeos. Que diálogo bacana.
Adorei. Uhum. Ó, água. Indo com a correnteza e voltando-se para dentro. É estar no controle das suas próprias emoções. Tá? Aqui é um as de água. Né? Estar no controle das suas emoções. Renovar, eles estão falando de renovar. Não sei porquê, mas eu senti muita energia da rainha de água aqui também. Apesar de não ter saído. Renovar suas emoções. Gente, inteligência emocional. Vamos muito de inteligência emocional para ter alguém estudando sobre ou precisando estudar sobre inteligência emocional, tá? Voltando-se para dentro. Tá vendo que nessa carta, ó, tem um monte de gente no entorno e ela tá aqui, ó, equilibrada. Olha as águas, tá aqui em forma meditativa, né? Recebendo. Ela tá aqui centrada. Tem umas caras feias aqui, né? Falatório, tá vendo? O externo, ele não pode ter poder sobre você, né? O externo, ele não pode ter poder sobre você. Então tá pedindo essa, com muita inteligência emocional. Olha aqui, no fundo, além da ilusão. Além da ilusão, que é uma carta que fala, né, que é o julgamento, né? É o momento de você revisar a tua postura, a tua mentalidade, os teus afazeres, a tua dedicação, a forma com que você se comunica ou deixa de se comunicar, tá? E aí eu não tô falando só de fala, de linguagem corporal, de postura, de ações, tá, gêmeos? É hora de fazer essa revisão e se colocar no controle das suas emoções, ok? Eu amei essa leitura, amei, de verdade, esse diálogo. Não foi nem uma leitura, né? Foi um diálogo. Sou grata pelas energias depositadas. Cheirinho da bruxa. Ankel Já Seneb. Bye, bye.